Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos a respeito da coerência textual, em se tratando das aulas 25 e 26. Todos vocês já sabem que a coesão e a coerência são dois procedimentos importantíssimos quando nós falamos em construção de texto. E vocês estudam isso em gramática para que vocês se atenham a essas informações e verifiquem que faz parte de uma das competências do texto Enem, certo? Essas competências são divididas, tá? E coerência e coesão fazem parte de uma delas, valendo aí de 0 a 200 pontos em toda a estrutura do seu texto. Então, vamos analisar toda a aula de hoje, observando de que forma vocês podem estabelecer todos esses critérios para tirarem 200 pontos nesse mecanismo aqui, certo? A primeira coisa que aparece aqui para a gente é a coesão interfrásica. Como é que ocorre? Processo que assegura a articulação de orações, frases e parágrafos entre si. Nós temos dois processos. Pode ser um processo por coordenação e pode ser um processo por subordinação que vocês estudaram lá no primeiro ano. A coordenação, as orações são independentes, porém é necessário que haja aí uma amarração no que diz respeito à pontuação para que se entenda toda a estrutura do seu parágrafo. E no que diz respeito à subordinação, as orações são dependentes, por isso vocês precisarão de termos para que ajustem de fato todo o parágrafo, toda a ideia de vocês, tá? Com relação à coesão ainda, como é que se dá esse processo por coordenação? Olha só, o Carlos leu um romance, a Marcela leu uma revista, todo o processo se deu por meio da vírgula. Esse processo é chamado de coordenação assindética. Fui a Roma, mas não visitei o Papa. Eu fiz a amarração da minha frase por meio de uma conjunção adversativa mas. Quando eu utilizo conjunção ao invés da vírgula, eu estou diante de coordenação sindética. Aí cabe a vocês retomarem os estudos de oração coordenada e verificar as duas divisões e lembrar que a divisão sindética se divide em 5, tá? Continuando nossa aula. Diante da subordinação, nós temos aqui, José pensa que vencerá mais um obstáculo. Nós estamos aí diante de um processo de subordinação. Professor, quem é que faz isso? Quem é que faz isso é a partícula que, tá? A segunda oração, que no caso aparece aqui para nós, introduzida pela conjunção integrante que, completa o sentido da primeira, sendo imprescindível para a coesão da frase. Então, se vocês retirarem essa partícula, a frase fica sem sentido. Então, é necessário que vocês entendam todo o processo de subordinação que vocês estudaram em anos anteriores. Então, olha só como é que acontece o processo de subordinação. Nós temos a oração subordinada substantiva, nós temos a oração subordinada adjetiva e nós temos a oração subordinada adverbial. Cada uma delas vocês estudaram e vocês precisarão retomar esses conceitos para que vocês entendam de que forma funcionará cada articulador dentro do texto, certo? E então, trago aqui para vocês a coesão textual e a articulação sintática. Nós temos alguns articuladores sintáticos, tá? E o primeiro deles que nós veremos é o articulador sintático de oposição. Então, toda vez no texto, na frase, no período, se vocês quiserem se opor, vocês utilizarão esse tipo de articuladores sintáticos, tá? Como é que eu vou fazer isso? Diante da coordenação adversativa. Quais são essas conjunções que fazem parte da adversativa? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto e entretanto. Todas elas poderão ser utilizadas, têm o mesmo valor e elas serão realmente colocadas no texto para contrapor a ideia anterior, para contrapor o período anterior. Então é preciso
muita atenção no uso desse tipo aqui de articulador sintático, tá? Olha só o exemplo. Encontrei dificuldades, porém consegui superá-las. Eu utilizei um articulador para dizer o quê? Ele encontrou dificuldades, mas agora ele vai contrapor essa ideia. Apesar de ter encontrado dificuldades, conseguiu superá-las. Então, toda vez que você quiser fazer esse tipo de construção, você vai se remeter ao articulador sintático de oposição. Não temos somente de oposição. Olha só esse outro que aparece para nós. Articulador sintático de causa. Estabelece relações de causa e efeito, sempre fazendo esse acompanhamento por meio de subordinação concessiva. Então, professor, que subordinação concessiva é essa? São os termos que realmente vão mostrar para nós essa ideia de relação causa e efeito. Olha só. Embora, muito embora, ainda que, conquanto, posto que, apesar de, a despeito de, não obstante. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Não fui à praia porque estava doente. Professor, esse articulador aqui, ele está realmente fazendo essa relação de causa e efeito. Qual foi a causa que ele não foi à praia? Então, surtiu-se um efeito quanto a isso. Diante do texto, tá? Sempre vai andar em conjunto a gramática e a construção textual, porque vocês estudam a regra para que vocês apliquem corretamente. Todos esses daqui podem ser utilizados para causa e efeito. Claro que lembrando que todo esse processo se dá por meio da subordinação concessiva, tá? Realmente utilizando esses articuladores aqui. Com relação aos articuladores sintáticos de condição, dependendo se você quer impor uma condição, se você quer mostrar, você irá utilizar se, caso, contanto que, desde que, a menos que, a não ser que. Caso você estude, passará no concurso. Ou seja, esses articuladores sintáticos aqui de condição, o que acontece? Eles vão fazer toda o mecanismo textual ficar em um formato condicional. Então é preciso muita atenção ao utilizá-los, porque eles podem trazer um outro sentido para o seu texto e, de certa forma, causar um prejuízo no que diz respeito ao sentido. E se isso acontece, a sua nota acaba sendo diminuída, tá? Os articuladores sintáticos de finalidade estabelecem relação de finalidade ou propósito. Quais são eles? Para, a fim de, com o propósito de, com a intenção de, com o fito de. Muitos alunos gostam de utilizar isso na redação. Com o intuito de, com o objetivo de. Você precisa visitar o museu para comprovar o que estou falando. Ou seja, professor, por que o senhor está falando tanto na redação? Porque no ensino médio a proposta é estudar a gramática sempre atrelada ao texto. Então, toda a visão que o livro nos traz é que realmente isso é trabalhado, isso é importante, mas o aluno precisa saber aplicar tudo isso diante das situações. E a situação que ele vai conseguir aplicar, e ele tem que aprender a aplicar, é a construção textual, tá? Diante dos articuladores sintáticos de conclusão, que é o que vocês vão utilizar dentro do último parágrafo da redação de vocês, vão iniciar utilizando essa coesão. Nós temos algumas delas como logo, portanto, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, pois, o pois após o verbo, tá? E aí, olha só o exemplo que ele nos traz. Estou doente, logo só poderei viajar na próxima semana. Então, verifiquem que os articuladores sintáticos, nós temos muitos, tá? E eles precisam ser aplicados e colocados no local correto do texto. Se isso não acontecer, causa, de certa forma, uma incoerência, pode causar um outro sentido ao seu texto. Então,
sempre que você for utilizar uma coesão, verifique se ela cabe dentro daquele contexto, se você pode inserir dentro daquela situação. E mediante a coerência, não há como nós separarmos esses dois mecanismos, coerência e coesão, porque andam ali de certa forma interligados, tá? Os dois campos, tanto coesão e coerência, têm mecanismos que valem até 200 pontos na redação do Enem. Então é necessário que nós aprendamos a utilizar, saber escolher qual que realmente vai se encaixar diante daquela situação. A coerência textual está ligada à capacidade de se estabelecer um sentido para o texto, e esse sentido precisa ser claro, objetivo e direto, ao conhecimento da situação comunicativa. Qual é a proposta que chegou até a mim? O que eu posso fazer? Foi violência contra a mulher? Foi preconceito? Foi intolerância religiosa? Então, que argumentação eu posso colocar? O que eu sei de regra para que eu escolha as palavras dentro do campo lexical? Então, tudo isso precisa ser analisado, tá? Para ser coerente, o texto precisa respeitar os princípios lógico-conceituais. Coerência lógico-conceitual. Como é que eu consigo estabelecer? Um texto é coerente se as situações recriadas estiverem conforme aquilo que sabemos de mundo e se forem respeitados os princípios de natureza lógica, tá? Então, o que acontece? Tudo isso aqui é observado diante do projeto, diante do estudo que você faz da gramática atrelada ao texto, tá? E aí ele continua. Coerência lógico-conceitual. Primeiro, ordenação lógica das situações apresentadas. Eu preciso realmente estabelecer esses mecanismos. E o 2, estabelecimento de relações lógicas entre as situações. Então, esse complementa esse. Você está no primeiro parágrafo, mas você precisa caminhar estabelecendo um contato sempre com um parágrafo anterior. Então, segundo parágrafo faz contato com o primeiro. Terceiro parágrafo faz contato com o segundo. Nunca esquecendo do texto no geral, tá? E aí nós temos aqui situações que podem vir incoerentes e podem vir coerentes, tá? Olha só um formato incoerente. Entrei no consultório, havia revistas de capas coloridas. Uma pequena mesa estava debaixo delas. Coerente. Entrei no consultório, havia revistas de capas coloridas sobre uma pequena mesa. Nós observamos que esse aqui está coerente, mas está sem coesão. Professor, eu consigo colocar coesão dentro de um texto que não utiliza? Sim, olha só. Entrei no consultório, primeiro vi revistas de capas coloridas, só depois reparei na pequena mesa que estava debaixo delas, tá? Então, primeiro e só depois são coesões utilizadas para fazer essa conexão entre as ideias do parágrafo. 2. Estabelecimento de relações lógicas entre as situações. Olha as situações que são apresentadas aqui para nós. Incoerente. As ruas estão molhadas porque não choveu. Como é que não choveu e as ruas estão molhadas, tá? Ele não deu nenhuma outra justificativa aqui, ele só nos apresentou isso. Então, nós encaramos isso como incoerente. Coerente, as ruas estão molhadas porque choveu, tá? Aqui realmente tudo bem coerente diante da situação que nos foi apresentada. Então, pessoal, a importância de se estudar a coerência e a coesão é que vocês precisarão desses mecanismos não só na oralidade, mas principalmente na escrita, porque na escrita é que os alunos encontram dificuldade em fazer essa organização das ideias, em realmente como é que eu vou fazer para fazer essa conexão com os parágrafos anteriores que eu já escrevi e que é necessário, e com isso todos esses mecanismos aqui são importantes para que você aprenda a estabelecer essas diferenças e saber realmente se você está utilizando o articulador sintático correto, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.